Fala, Jedis, beleza? Estamos de volta com mais uma videoaula hoje sensacional, equação do segundo grau, muito além da fórmula de Bhaskara. Nós vamos falar da fórmula de Bhaskara, sim, de onde ela veio, mas vamos pensar para que serve isso, né? Onde que eu uso? Então, Bhaskara na nossa vida, equação do segundo grau. Curte aí, vem comigo no tchurururu, vamos chamar a nossa vinheta! Bom, Jedis, então, equação do segundo grau, né? Muito além da fórmula de Bhaskara. Vamos pensar o seguinte, né? Aquela grande sacada, equação do segundo grau. Todo mundo diz para mim, mas um dia se passou, professor, e eu não usei a fórmula de Bhaskara. Isso é uma verdade? Uma verdade. Sim, você pode passar aí dias, anos, passar a sua vida toda e nunca usar a fórmula de Bhaskara, a não ser nas aulas lá de matemática vinculadas a esse cálculo. Fora isso, no seu dia a dia, a gente praticamente não usa Bhaskara para muita coisa, mas sim, acredite, Bhaskara serve para um monte de coisa. Pode não servir para tudo aquilo que você quer, mas serve para alguma coisa. E aí, se ele serve para alguma coisa, ele serve para quando eu estou tomando um banho ali, de repente ali tomando um banho, passando um shampoo, usando um sabonete, né? Ou a gente comendo ali um chocolate gostosinho, não vai servir tanto. Mas com certeza, se nós formos analisar, existe sim uma maneira de usar a fórmula de Bhaskara. E aí vamos começar então pensando na ideia do cálculo do índice de massa corpórea, né? Para a gente saber qual é o índice de gordura que a gente tem no corpo aí, né? Nossa massa, obesidade, não obeso, muito magro demais. Isso é uma das fórmulas que a gente pode usar, né, a equação do segundo grau. Nós podemos calcular a área de algumas figuras geométricas planas, a gente usa a equação do segundo grau. A gente pode aí calcular, né, como fazer para descobrir, para acertar aí o dardo, né, lá no centro, um tiro de arco e flecha, coisa do gênero, um jogador ali chutando uma bola para meter uma bola no ângulo lá, ou fazer um passe, ou seja, ele está sempre descrevendo ali uma parábola que tem a ver com a ideia dessa equação do segundo grau. Lógico que a parábola em si vai ser uma função posteriormente, mas essa ideia aí, né, ver com essa trajetória tem a ver com a equação do segundo grau. Tá? Então aqui são algumas das possibilidades. Né? Na construção de uma ponte, por exemplo, lá em Brasília, né? Esses arcos que você está vendo aqui, isso tudo tem a ver com a ideia de equação do segundo grau. Tá? Que, obviamente, aqui a gente vai ver mais tarde a função, mas isso é uma aplicação do cálculo, né, da equação do segundo grau, ou propriamente dito da fórmula de Bhaskara. Legal? E aí, então, vamos agora definir o que é essa equação do segundo grau. Tá? Então, uma equação do segundo grau é aquela em que a gente tem o formato do ax² mais bx mais c igual a zero, onde, condição de existência, aquele azinho, né, esse cara que está junto aqui, ó, com o meu x², ele não pode ser zero. Por quê? Se isso aqui for zero, isso aqui some, ó. E aí ela fica uma equação do primeiro grau. Tudo bem? Então, quem é o x? O x a gente vai chamar de variável, nossa incógnita. Quem é o azinho, o bzinho e czinho? Eles são os nossos coeficientes. O azinho sempre vai ser o coeficiente do termo de maior grau, que no caso é o segundo grau. O bzinho é o coeficiente do cara que está sozinho, do x, né? Então, de primeiro grau. E o c é aquele que é independente do x. Então, ele é o nosso termo independente ou termo constante. Legal? Então, com base nisso, nós podemos ter a equação do segundo grau de forma incompleta. Né? Nós já até vimos isso numa aula anterior. E aí, o que é uma equação de segundo grau incompleta? É aquela onde ou o bzinho, ou o czinho, ou os dois são zero. Tá? Então, observe bem. O bzinho ou o czinho igual a zero. Vamos fazer primeiro o b igual a zero, o c igual a zero e os dois iguais a zero para a gente ver o que acontece. Quando o bzinho for zero, isso aqui, ó, zera. Tudo bem? E aí, se a gente isolar o x aqui, ó, o que nós vamos ter? O ax² mais c igual a zero, então a gente ficaria com uma formulazinha do tipo mais ou menos raiz de menos c sobre a. Essa fórmula aqui não precisa guardar não, tá? A forma de resolver uma equação dessa quando a gente não tem o b é só isolar o x. Bem tranquilo. Quando o czinho for zero, o que vai acontecer? Nós vamos ficar aqui com ax² mais bx igual a zero. Então o que a gente tem que fazer aqui? Colocar em evidência. Vocês devem lembrar da aula lá de fatoração,
colocar em evidência é colocar um termo em comum. Então, se a gente colocar o x em evidência aqui, vai ficar um x que multiplica, né, essa evidência que ficaria ax mais b. Então, como isso aqui vai dar um produto nulo, ou o x é zero, ou o x é menos b sobre a. E quando os dois forem zero, então nós vamos ter isso aqui igual a zero, vai ficar ax igual a zero, o x só pode ser zero. Então esse é um caso. Tá? Então se a gente pegar aqui um exemplo, ele fala assim, ó, temos x² menos 10x igual a zero. Tá? É uma equação incompleta? É. Quem que está faltando? Está faltando o nosso czinho. Se está faltando o nosso czinho, nós vamos colocar quem em evidência? O x. Olha lá, ó. O x em evidência, eu vou pegar x², vou dividir por x, sobra x. Quando eu pegar o menos 10x dividir por x, vai ficar menos 10. Produto nulo. Nós temos aqui a multiplicação de dois elementos que dá zero. Ou esse cara é zero, ou esse cara é zero. Então tá lá, ó. Ou x é zero, ou x menos 10 dá zero, então x só pode ser 10. Um outro exemplo, vamos colocar agora o bzinho igual a zero. Olha lá, 49x² menos 2.401 é igual a zero. Como não tem o termo b, então nós vamos isolar o x. Isolando o x, o 2.401 passa para cá como valor positivo, 49 passa dividindo, 2.401 dividido por 49 dá 49, então o x ao quadrado é 49. E a pergunta é, quais são os valores que elevado ao quadrado dá 49, ou o 7 positivo, ou o 7 negativo. Beleza, moçada? Tranquilo até aqui? Vamos que vamos. Então, seria muito simples agora pensar numa equação de segundo grau completa, não é? Do tipo ax² mais bx mais c, e eu dizer para você o seguinte, para calcular isso, você vai usar essa tal da fórmula aqui, que a gente vai dizer que é uma fórmula de Bhaskara, onde o x é menos b, mais ou menos raiz quadrada de um número que está ali dentro, que a gente vai chamar de b2 menos 4ac, sobre 2a. Se eu fizesse isso, a nossa aula ficaria muito sem graça, por quê? Porque eu venho, digo uma coisa, aplico uma fórmula e digo para você, faz assim que dá certo. Mas não é bem assim que funciona, e você é um Jedi. Se você é um Jedi, você quer saber de onde que veio isso, né? Senhor, como é que chegou nessa forma? Então vamos pensar o seguinte, como é que esse cara chegou, né? Como é que esse Bhaskara pensou para solucionar a equação do segundo grau? Então a primeira coisa que ele fez é, se eu tenho a equação do segundo grau, ele pensou o seguinte, vamos pensar lá na equação com a, b e c, né, que são os nossos coeficientes, números reais, não nulo, ou seja, nenhum deles igual a zero, para não cair naquela equação incompleta. Então o A vai ter valor, o B vai ter valor e o C também vai ter valor. Então veja bem, ó, o que o Bhaskara pensou, né? Então nós temos aqui o A, o B e o C são números reais, não nulos, então nós vamos ter aí os três valores do Azinho, Bzinho e Czinho, tá? E eles são os nossos coeficientes. Então nós temos lá a equação do segundo grau, ax² mais bx mais c, e o Bhaskara pensou assim, preciso isolar o x. Como eu preciso isolar o x e o x² tem um a com ele, se eu dividir todo mundo por a, o que vai acontecer? Nada, eu vou ter uma igualdade, né, que vai manter. Divido por a aqui, divido por a aqui, divido por a aqui, eu também vou dividir o zero por a. O que vai sobrar? A dividido por a, isso dá 1, 1x². B sobre a, lembra que eu quero isolar o x? Ele está somando aqui c sobre a, então eu vou mandar o c sobre a com a operação trocada, vai menos c sobre a para o outro lado. Como ele está somando com zero, ficou aqui o menos c sobre a. Aí o que acontece agora? Nós temos lá aquela ideia de completar quadrados. Quem não lembrar da ideia de completar quadrados, assiste uma outra videoaula minha aí que chama Equação de segundo grau pelo método de completar quadrados, e vai ficar bem legal, tá? Então nós temos aqui, ó, um x² e um b sobre ax. Se nós colocarmos aqui dos dois lados da equação b sobre 2a ao quadrado, neste lado aqui nós vamos fazer ele virar um trinômio quadrado perfeito, olha lá, x mais b sobre a ao quadrado. Extrai a raiz quadrada do primeiro, extrai a raiz quadrada desse último. Multiplica os dois e dobra. Deu o valor do meio? Deu. Então nós temos aqui um trinômio quadrado perfeito, x mais b sobre a. Do outro lado, esse b ao quadrado é b² e o 2a ao quadrado vai ficar 4a ao quadrado. O que eu fiz? Eu só troquei de posição aqui, ó. Peguei esse menos esse, que não tem nenhum problema. Vou tirar o MMC entre esses dois. Qual é o MMC entre 4a² e a? 4a². 4a² dividido por 4a² dá 1 vezes b² é b². 4a² dividido por a dá 4a, vezes c dá menos 4ac. Observe que esse lado aqui nós temos um x mais b sobre a ao quadrado. Qual que é a operação inversa do quadrado? Mais ou menos a raiz quadrada de tudo isso aqui, ó. Essa parte de cima eu não consigo tirar da raiz, porque tem uma subtração.
Mas essa parte de baixo aqui eu consigo, ó, qual a raiz quadrada de 4? 2. Raiz quadrada de a quadrado é a. Então, nós chegamos aqui na famosa fórmula de Bhaskara, certo? Onde menos b mais ou menos raiz desse cara que está aqui dentro, sobre 2a, é o resultado do nosso Bhaskara. E aí, esse cara que está aqui dentro, ó, ele vai ser chamado de delta ou discriminante, que é o famoso bola menos 4 alface couve, ou seja, delta igual a B2 menos 4AC. Fechado? E aí, nós chegamos nessa equação do segundo grau, onde nós temos a fórmula de Bhaskara para resolvê-la, onde o delta, ou discriminante, é B2 menos 4AC, e o x é menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Legal, moçada? Tudo bem até aqui? Tranquilo? E aí, então, nós vamos fazer agora aqui um exercício, né? Vamos pensar o seguinte, vamos tentar resolver aqui essa formulinha, né? Vamos ver alguns exemplos aqui, para ver se a gente consegue entender o que está acontecendo. Então eu tenho 3 equações, que eu vou dar de exemplo para você aqui, x² menos 2x menos 3, tenho essa segunda e a terceira. Vamos resolver a primeira, tá? Então, o método, a metodologia, conforme você olhou aqui anteriormente, ó, ela fala para você criar alguns passos, tá? Então o primeiro passo a gente vai identificar quem é o Azinho, Bzinho e Czinho. Identificamos os coeficientes. O primeiro passo seria a gente calcular o delta e, na sequência, calcular as raízes, né? O valor de x, ou os valores de x. Tudo bem? Então, olha lá. Partindo da equação solicitada, vamos identificar quem são os nossos coeficientes. Então, nós temos aqui, então, quem está junto com o x² é o a, que vale 1. Quem está junto com o x é menos 2, tá? Sempre acompanha o sinal. Então, aqui é o menos 2. E quem é o czinho? O menos 3. Fechado? Então, identificamos os coeficientes. Na sequência, vamos identificar o valor, vamos calcular o valor do delta. Delta é B2 menos 4AC e vamos tomar alguns cuidados aqui agora. Ó. Delta é, o B é menos 2, que elevado ao quadrado sempre vai ficar positivo, até aí não tem problema. Agora toma cuidado aqui que é menos 4 vezes A vezes C. Coloca entre parênteses o valor daqueles resultados que são negativos, porque você vai fazer guerra de sinal. Ó, 4 vezes 1 vezes 3, esquece o sinal, dá 12. Menos 4 vezes mais 1 dá menos 4, menos 4 com vezes esse menos aqui dá mais. Então nós temos aqui que o delta dá 16. Beleza, calculamos o delta. Calculamos o delta, o que a gente vai fazer agora? Vamos para o nosso último passo, que é usar a fórmula de Bhaskara, ou seja, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E aí então x vai ser menos, de novo toma cuidado, que o b é menos 2, então vai ficar menos 2, mais ou menos a raiz quadrada do delta que você acabou de calcular, que é 16, e aí nós vamos dividir por 2 vezes o valor de a, que é 1. Menos dá mais, então 2, mais ou menos a raiz de 16, que é 4 sobre 2. Então nós vamos ter duas raízes. 2 mais 4 sobre 2, 2 menos 4 sobre 2. 2 mais 4, 6 sobre 2, 3. E 2 menos 4 dá menos 2, dividido por 2, isso dá menos 1. Então nós chegamos à conclusão que os resultados, ou as raízes da equação do segundo grau, seriam o número 3 e o menos 1. O que significa isso? Se eu voltar lá nessa equação, e substituir no lugar do x o valor do 3 ou do menos 1, quanto dá esse resultado? Dá 0. Chique? Então esse é o nosso primeiro. O segundo exemplo aqui, olha lá, x² mais 8x mais 16, vamos identificar quem é o azinho é 1, o bzinho é 8, c é 16. Primeiro passo, vamos calcular então o delta. Calculamos o delta aqui, b2 menos 4ac, o b é 8, 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 16, como todo mundo é positivo, não preciso me preocupar com o sinal, então aqui 4 vezes 16 é 64, 8 ao quadrado é 64, 64 menos 64 deu 0. Opa, o delta deu 0. Será que tem algum problema? Lá o nosso delta tinha dado 16, maior que 0. Nós achamos duas raízes diferentes. O nosso delta agora deu 0. Quando a gente substituir 0 para calcular o x, o que vai ficar? Menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos o valor de 8, mais o raiz de 0, que é 0, e menos a raiz de 0, que é 0. Observe que somar ou subtrair 0 aqui não faz diferença. Aliás, não existe o menos 0, né? Então, a gente vai ficar aqui com uma raiz, menos 4, e a outra menos 4. Então, nós vamos ter duas raízes reais iguais. Nesse caso aqui, o valor é só o menos 4. Ah, então,
Quer dizer que só tem um valor? Não, você tem duas soluções, só que elas são duas soluções iguais. Temos um terceiro caso aqui, então o primeiro caso eu mostrei para vocês um delta positivo, o segundo caso um delta igual a zero. E agora olha o que vai acontecer, ó. Quando a gente separar o A, o B e o C e formos calcular o delta, o A é 10, o B é 6 e o C é 10. Delta é B2 menos 4 é 6, isso aqui vai ficar assim, ó, 6 quadrado, que é o B, menos 4 vezes 10 vezes 10. Quando formos fazer essa conta, ficaríamos com 36 menos 400. Então nós teríamos um delta negativo. Quando acontecer isso, o que nós vamos ter? Nós não vamos ter solução para essa equação do segundo grau. Mas nós vamos ter solução no conjunto dos números reais, tá? Então nós não temos soluções no conjunto dos reais. Mas existe um outro conjunto que nós vamos estudar muito lá para frente, chamado conjunto dos complexos, onde a gente vai achar uma solução para essa equação. Por enquanto, no nosso conjunto real, no nono ano que você está aí, o que a gente vai fazer? Toda vez que o delta é negativo, nós vamos dizer que não há solução em R, ou seja, não tem solução no conjunto dos reais. Beleza? Então vamos fazer um resumo aqui, ó. O delta é nosso importantíssimo termo para a gente descobrir o tipo que é da raiz. Se tem duas raízes, não tem raiz, se é mais de uma raiz. Então olha só, o delta é B2 menos 4AC. Se o nosso delta for negativo, ele não tem solução real, não tem raiz real. Se for igual a zero, nós teremos uma solução com uma raiz dupla, ou seja, ela é igual. E como que eu calcularia isso? Seria menos B sobre 2A. Se você substituir na fórmula de Bhaskara o delta igual a zero, você vai ficar só como menos B sobre 2A. E se o delta for positivo, aí nós temos duas raízes que são reais e distintas, são diferentes, e aí cai naquela formulinha de Bhaskara, tá? Então, delta maior que zero, nós temos duas soluções reais diferentes, igual a zero, uma solução real, e menor que zero, não tem solução. Para a gente finalizar a nossa aula aqui, então, eu vou mostrar um exercício que a gente vai envolver uma equação do segundo grau com uma parte de geometria aqui, tá? Com um triângulo retângulo. Então, veja bem, ó. As raízes, o resultado dessa equação do segundo grau, x² menos 7x mais 12 igual a zero, corresponde às medidas em centímetros dos catetos de um triângulo retângulo. Tá? Determine o perímetro desse triângulo. Então veja bem, nós temos um triângulo retângulo, nós queremos calcular o perímetro dele, nós sabemos que a medida dos catetos são o resultado dessa equação do segundo grau, e depois eu vou ter que tentar achar o valor da hipotenusa. Tudo bem? Então vamos por partes. Primeiro, vamos identificar aqui na equação do segundo grau quem é o Azinho, o Bzinho e o Czinho. E na sequência vamos calcular o delta. Então quem é o nosso Azinho? O Azinho é 1, o Bzinho é menos 7 e o C é 12. Vamos calcular o delta. Delta é B2 menos 4AC. Delta vai ser menos 7, que é o B ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 12. Lembra, toma cuidado que menos 7 ao quadrado fica positivo, 49. 4 vezes 12 dá 48, menos com mais dá menos. Então nosso delta deu 1. O delta é positivo, nós vamos ter duas raízes diferentes. Legal. Então agora vamos para Bhaskara. Bhaskara disse, ó, para a gente calcular as raízes, a gente vai usar o x igual a menos b, mais ou menos raiz de 2a. Então é menos da fórmula, o b, que é menos 7, mais ou menos a raiz do delta, que a gente calculou, que é 1, duas vezes o valor de a, que é 1. Então daqui nós vamos tirar duas raízes, ó. Raiz primeira, o x', 7 mais 1, que é 8 sobre 2, que dá 4. 7 menos 1, onde lembrando que 1 saiu da raiz quadrada de 1, que é 1 mesmo, certo? Então 7 menos 1, 6 sobre 2, 3. Esses dois valores são as raízes. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos montar o nosso triângulo retângulo. O nosso triângulo retângulo, os catetos são 3 e 4. Professor, onde eu coloco 3? Tanto faz. O desenho é seu, nós queremos calcular o perímetro, então não tem problema. Pode ser o 3 e o 4, podia ser o 3 e o 4. A ordem do trator aqui não altera o nosso viaduto, certo? Mas, porém, como é que a gente vai calcular o valor da hipotenusa? Nós vamos usar aquela regrinha do quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados do cateto, que é o teorema do tio Pitt lá, o teorema de Pitágoras, tá? Mas para esse caso aqui, ó, nós temos um triângulo pitagórico, não nem precisamos fazer conta. Ó. Se um cateto é 3 e o outro cateto é 4, a nossa hipotenusa só pode ser 5. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, nós temos 16. 16 mais 9 dá 25. Então, qual que é a raiz quadrada de 25? É o 5. Desta forma, qual vai ser o perímetro? 3 mais 4 mais 5, que dá 12. E aí, finalizamos o nosso exercício. Então, gente, essa aula foi rapidinha mesmo, tá? Numa próxima aula eu vou colocar uma lista de exercícios para vocês,
e mostrando também outras formas, né? Soma e produto, diferença das raízes, ou seja, outras formas para a gente calcular equações do segundo grau. Valeu? Obrigado, moçada. Agradeço vocês estarem comigo aí até agora. Tá? Se gostou, coloca um joinha, compartilha o canal, inscreve nele e me ajuda a chegar a 50 mil. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu, Jedis. Um abraço. Que a força esteja sempre com você. Tchau!